E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Bom, hoje eu estou aqui com um aparelho na bancada. Eu quero mostrar esse aparelho aqui para vocês, que é um iPhone XS Max, tá? Esse aparelho aqui, ele está reiniciando na logo da maçã. Então, o cliente chegou hoje aqui nos informando que esse aparelho aqui não ligava mais, né? Então, um aparelho que está apresentando, assim, esse tipo de problema de ficar reiniciando, a gente tem que fazer o quê? Primeiro passo é desconectar os periféricos, tá? Porque os periféricos eles têm protocolos de comunicação que se integram ali com a CPU. E se qualquer periférico ele entra em curto, ou seja, oxida, entra água, qualquer tipo de oxidação ou curto nesses componentes, o aparelho ele vai ficar reiniciando, tá? Então, esse aparelho aqui, esse XS Max, a gente sempre começa aqui por desconectar a bateria, obviamente. Então, vou desconectar a bateria dele aqui. E o primeiro passo aqui é o flex do auricular. Então, se eu desconectar aqui o flex do auricular, eu já vou tirar ele. Eu já desmontei esse aparelho, tá? Então, ele já está desmontado. E vou ligar aqui a bateria novamente. Vamos ligar ele aqui. Ligou. Agora a gente vai aguardar ele inicializar. Então a gente sabe que o problema vai estar aqui no flex do auricular. Então esse tipo de defeito em toda a linha de iPhone, iPhone X séries, iPhone 12 séries, 13 séries, todos esses aparelhos aí, eles são provenientes desse tipo de defeito por causa de oxidação. Acaba entrando aqui, ó, água aqui no auricular dele e ele acaba dando esse problema, tá? Então, beleza. Então, o problema não está aqui, o problema vai estar aqui, tá? Então, vamos aqui para a placa, para o Flex, e vamos entender aqui o que é que está acontecendo aqui. Bom, ah, geralmente o que acontece é entrar água aqui, ó, neste componente, tá? Entra água aqui dentro, acaba oxidando aqui e deixa de funcionar. Então, a gente tenta fazer um reparo para poder solucionar esse problema. Então, eu vou puxar aqui o Flex aqui. Vou puxar aqui o flex. E aqui já dá pra, tá dando para ver a oxidação já, tá? Eu vou pegar um álcool isopropílico e vou jogar um pouquinho aqui no flex, ó, para eu conseguir descolar ele aqui um pouquinho, tá? Vai abrir ele assim, assim. Então, vou abrir esse flex assim, desse jeito. Já abriu aqui. Agora nós temos a missão de tirar esse sensorzinho daí. Então eu vou usar um pouquinho de fluxo. Vou usar um pouco de fluxo. Colocar um pouquinho aqui, é só um trisquinho aqui, tá? E a gente não vai utilizar para esse procedimento a estação de ar. Vai usar o ferro de solda, tá bom? Vou pegar o ferro de solda aqui. E eu vou colocar o ferro de solda por debaixo do flex. Então eu já vou fazer um movimento de segurar com a pinça o sensor. Vou derreter ele aqui por aqui um pouquinho para entrar o fluxo lá por baixo. Vou movimentando ele assim, para a gente poder retirar ele.
Pronto, retirei. Ok. Bom, retiramos aqui o sensor. Vou dar uma analisada, uma olhada aqui. Vocês podem ver que aqui no flex em si, nós não temos nenhuma oxidação. Aparentemente não tem nenhum ponto de oxidação, mas aqui certamente a gente vai ter alguma surpresa aqui do outro lado. A oxidação ela acaba ocasionando um fechando curto, algo nesse sentido. Aqui, se você observar, ó, tá um aspecto aqui meio opaco da solda, né? Então, basicamente, aqui o que a gente vai fazer é fazer uma limpeza. Para isso, eu vou tirar essa solda e vou refazer o rebaling novamente. Esse é o holder que eu utilizo daqui ali. Eu vou deixar o link dele aí na descrição, para caso você tenha interesse. E vou colocar aqui na base o nosso sensor, para a gente poder fazer uma limpeza nele. Vou regular aqui o nosso microscópio. Vamos tirar aqui toda essa solda e fazer uma limpeza aqui novamente, tá bom? Então, vou utilizar um pouquinho de malha de solda, juntamente com o ferro, e vamos tirar todo o excesso de solda que está aqui. Aparentemente, aqui a gente não viu nenhum ponto de oxidação assim tão feio, né? Na verdade, não vimos assim. Mas a gente faz todo esse processo, mesmo sem ter visto, até porque quando eu abri ele, eu enxerguei aí um pouco de umidade. Então agora eu vou passar um pouco de álcool, aqui de microfibra, para poder limpar. E nós vamos fazer o rebaling. O rebaling, ele vai aí nos ajudar no sentido de a gente aplicar novamente a solda para poder soldar de volta ao flex. Passar a pasta. A pasta tem que cobrir toda essa região. Ok. Bom, agora aqui já está pronto para a gente poder fazer o rebalho, para a gente poder esquentar com a estação de ar. Eu vou pegar a estação de ar aqui. A temperatura vai estar em 400 graus. Movimento circular. A gente segura com apoio com a pinça. Formou. Eu já tiro já. Vou retirar aqui. Então o rebalinho está aí. É um bom rebalinho. Vou aquecer mais um pouquinho com a estação para ele poder ficar mais uniforme. Ele vai se movimentar um pouquinho. Ok. Volta a ferrinho de cá. Ok. Bom, isso já é o suficiente já para a gente poder soldar ele lá novamente no flex. Então eu vou puxar aqui. Então nós vamos soldar ele aqui novamente ao flex. Aqui a gente vai fazer uma limpeza também para poder tirar qualquer vestígio de oxidação que possa ter.
limpando, limpando, limpando. E é bom que a gente retire também com a malha um pouco de solda que porventura possa ter aqui. Então, a gente vai tirar esse excesso, até porque a gente fez o rebaling lá na peça. E se eu utilizar aquele mesmo rebaling com a solda que tem aqui nos pads, eu posso estar... vai ficar muita solda aí, né? Eu não quero que isso aconteça. E aí eu vou tirar todo o excesso aqui agora. Aqui. Assim já é o suficiente. Eu já consigo agora aplicar ali. Vou aplicar um pouco do álcool aqui, isopropílico. Limpar um pouquinho da peça. Então agora eu vou passar um pouquinho de fluxo aqui, nesse pad aqui. Ele vai servir para lubrificar um pouquinho aí a solda e ajudar a gente no processo de soldagem novamente desse componente. Vou alinhar ele aqui, assim. Bom, ele está alinhado aqui. Agora eu vou levantar o flex um pouquinho para a gente poder... Eu vou utilizar o próprio ferro de solda para poder fazer essa soldagem. Bom, agora eu vou fazer a solda. Então, eu vou levantar o flex aqui um pouquinho. Vou pôr a ponta do ferro de solda. Aqui, assim. Vai guardar o ponto de fusão ideal da solda. Deu uma movimentada ali, saiu um pouquinho de estanho, mas tudo bem. Eu vou retirar ele com a pinça e a gente vai fazer o teste. Pronto. Está soldado novamente. Vou tirar essas duas bolinhas que saíram aqui. Eventualmente um excesso da pasta. Vou fazer uma limpeza. Vou tirar todo essa oxidação aqui, né? Esse excesso de pasta, de fluxo. E agora a gente vai fazer o teste, né? Então eu vou desligar o celular. Vou conectar aqui o flex. Não vou encaixar ele na tela, enfim, eu não vou fazer nada disso. Eu quero só para caráter de teste para saber se o nosso flex ele vai continuar a funcionar. Eu vou encaixar ele aqui. E o nosso aparelho ele tem que ligar sem reiniciar, né? E esse flex também ele compõe aí o conjunto de reconhecimento facial, o Face ID. Então eu vou conectar a bateria, porque sem bateria ele não vai ligar. Bom, agora a gente vai ver se ele vai reiniciar. Vai continuar reiniciando.
Vamos aguardar. A maçã não piscou até agora, isso é um bom sinal. E tá lá, o aparelho está funcionando novamente, aí com o flex conectado. E agora o momento mesmo é só da gente aí estar montando o aparelho e entregar para o cliente. Então, se caso de repente você receber algum aparelho aí nessas características de ficar reiniciando, pode ser, não quer dizer que vai ser, mas pode ser que exista algum periférico em curto. E para isso a gente faz uma análise. É muito comum porque aqui no auricular desse aparelho aqui, no meio, né, acaba entrando pingo de água, acaba entrando umidade e acaba fechando o curto nesse componente. Então, no caso desse aqui, ele estava com uma leve oxidação, não era uma oxidação aí tão elevada, era uma leve, mas mesmo assim era o suficiente para o aparelho deixar de inicializar, ligar, porque estava ocasionando o curto. Então, neste caso aqui, a gente solucionou o problema. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você tem algo a acrescentar. E te vejo aí até uma próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.